Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa Podcast. Aqui a gente traz os personagens da cidade que marcaram época, que prestaram relevantes serviços à sociedade florianopolitana e, por que não, pessoas que são da nossa raiz, mas que hoje estão em outras cidades e em grandes centros. E hoje a gente recebe com muita satisfação Carlos Eduardo Lino. Que prazer te receber aqui no estúdio da TV Câmara para o nosso Café e Prosa. Eu olho para você, Lino, você continua jovem, né? Os cabelos não tão brancos, mas a vida já responde da seguinte maneira: você já tem 58 anos. Seja bem-vindo. E aí, Vanderlei, tudo bem? Prazer falar contigo, amigo de tanto tempo, de tantas histórias, né? De tanta luta. É muito, muito legal voltar para a cidade da gente, ter o reconhecimento de conversar com alguém também tão importante como tu és aqui para a nossa comunidade. Maravilha, Lino. Lino, aqui a gente conversa de maneira descontraída. O que importa são as histórias construídas, as histórias boas, ruins, por que não? Você está há praticamente 15 anos fora de Floripa, trabalhando no eixo Rio-São Paulo, e nós vamos chegar lá, mas a gente gostaria de começar a conversa falando de como foi o início, como foi a infância no continente, com o pai em casa, exercendo o rádio, o grande princípio da comunicação. Cara, eu sou nascido na Carlos Correia, na ilha, mas eu me criei no continente. Né? Tinha isso na época, né? Ou era Carmela Dutra ou era Carlos Correia, né? Exato. Ou nascia em casa, né? Na década de 60 houve essa transição, as pessoas nasciam muito em casa. Aliás, a elite da cidade nascia em casa. A maternidade era reservada mais à classe média, à classe intermediária. Quando surgem as maternidades aqui em Florianópolis, havia até certo preconceito e preocupação das grandes famílias com relação à maternidade. E logo depois isso vai mudando, obviamente, a gente sabe que é a realidade hoje. Então eu nasci na Carlos Correia, na ilha, me criei no balneário, no Estreito, na Praia do Cagão. Pode? Claro! no Clube 6 de Janeiro. A gente morava bem na frente do 6 de Janeiro. A nossa vida era naquele triângulo ali, né? A parte do Clube 6 de Janeiro, a parte da praia e a marinha um pouco mais à frente, aquela zona mais no final do balneário ali, né? Mais para frente tinha o Beravala, mais acima tinha o Aderbal Ramos da Silva, logo depois mais lá na frente o Figueirense e aquela, né? Mas a nossa área era mais da Avenida Santa Catarina em direção à marinha ali, naquela areazinha ali. Era muito, na rua Professor João José de Souza Cabral. Isso, e tem também a Ilha das Três Irmãs, né? Que é muito falada pelos moradores à época. Não, ali tem a ilha, tem a Pedrinha, a Pedra Grande, tem toda a praia ali, toda aquela região, a ponta da Texaco, né, que era perto aí já para os mais antigos que eu, né? Sim. Aquela região do Fato, aquela região... Dos tripeiros, Dos tripeiros, Com muito orgulho. Com muito orgulho. Que, aliás, deveria ser o principal nome, a principal marca do torcedor do Figueirense do Estreito, né? Originalmente, nós somos tripeiros, né? Deveria ter orgulho disso, deveria ter orgulho desse passado, das empresas que carneavam boi, daquela região toda ali. Isso aí deveria ser um pouco mais... ter uma identidade mais sólida. Recentemente, a Unidos da Coroninha, exaltando o enredo sobre a própria escola, destacou isso, né? A questão, eu sou tripeiro com muito orgulho. Isso é bacana. Isso é identidade. Identidade. E aí é a identidade da turma do balneário, da turma do Estreito. Me criei no Clube 6 de Janeiro, por conta do meu pai também envolvido com esporte, com futebol a infância inteira. Joguei futebol de salão no Clube 6, fui até a categoria adulto, me diverti bastante. Quem jogou contigo, legal, Quem jogou contigo lá no 6, hein? Tinha uma geração legal, cara. Edmilson, Marioni, Marquinhos, José, Marco Antônio, um monte, cara. Nelsinho é do teu tempo? O Nelsinho é um pouquinho mais velho. Aquela geração deles ali, que era muito rival ao Colégio Catarinense do Clube 6 de Janeiro. Os grandes embates da cidade passavam muito por 6 de Janeiro e a turma do colegial, né? Sim. E eu participei bastante disso, vários campeonatos da cidade, ganhamos bastante coisa. A minha geração, um pouquinho mais velha até, do Marquinho Antônio, do Marco José, do Marioni era mais da minha geração, mas uma geração à frente foi campeã estadual de futebol de salão. Eu fazia parte daquele grupo, ficava no banco e tal.
Mas era uma geração boa, cara. A gente se divertiu muito no futsal. Futebol de salão. Futsal veio depois. Exatamente. No nosso tempo não podia fazer gol dentro da área. Exatamente. E a bola era muito pesada. E tinha que quicar no nosso campo antes de chegar. Eu era o pivô, era o cara que mais apanhava, mas aprendia também. Eu me lembro as poucas oportunidades que eu tive contigo de jogar. E era um exímio atacante, fazia muitos gols de bico. O futsal tinha muito disso, né? O gol de bico quando a bola era muito pesada. Hoje em dia a bola é maior e mais leve, né? Não, e você consegue jogar dentro da área, e as quadras são muito grandes, você maiores, tem espaço. Né? Naquela época a gente jogava mais com o braço do que com as pernas. Futebol de salão era um jogo que se jogava com os braços, protegendo a bola. E você relembrou o tempo áureo do 6 de janeiro, que foi o grande clube social da população do continente. Sim, sim. Os carnavais eram maravilhosos. O clube foi crescendo. Hoje não está mais ali na rua onde eu nasci, né? Mas o clube foi crescendo na medida em que a gente crescia também. Então a gente viu muita coisa. O ginásio sendo coberto, o ginásio tinha o nome do meu pai. Era o ginásio Camisa Amarela, né, do Murilo José. Tinha o nome do meu pai. Então o clube era muito identificado. A nossa família era muito identificada com o clube, com aquele clube da Rua Professor João José de Souza Cabral. Aí veio quadra de tênis, aí a gente jogava vôlei, a gente jogava basquete. A piscina, a gente viu sendo construída, né? A piscina grande. Eu jogava bocha, jogava ping-pong, praticava judô. Então, tudo, cara. Eu fui muito envolvido pelo esporte. O esporte fez muito parte da minha vida. Era difícil cair muito longe disso, né? Aí o esporte como praticante e o espelho do pai em casa, Murilo José, não poderia acontecer outra coisa a não ser um dos maiores jornalistas do Brasil e, na minha opinião, o maior jornalista esportivo de Santa Catarina, principalmente quando era repórter, né? Conta para nós esse início da carreira. Cara, a minha família é uma família de jornalistas, né? Meu bisavô, Tino Flores, foi diretor e proprietário do jornal Estado. Sim. Várias décadas, né? Meu pai, meus tios, primos, meu irmão, eu tenho uma filha que é jornalista. Então a gente tem realmente na família muita gente, é uma família de jornalistas. Em alguns momentos da minha vida eu flertei com outras coisas, né? Eu fiz especialização em administração, em marketing, apesar de ter me formado em jornalismo, eu sempre tive empresa, busquei outras coisas. Sim. Mas nunca larguei o jornalismo. Comecei com 17 anos de idade, estou com 40 anos de profissão, trabalhando. O meu primeiro emprego foi na Rádio Diário da Manhã, quando ela ficava na Galeria Comasa, 11º andar. Uma experiência maravilhosa, como setorista. A gente revezava. Eu e o Luciano Bittencourt, filho do Neymar Bittencourt. Ele era setorista do Avaí, eu era do Figueirense. Eu nem sei por que a gente começou assim, mas um era Avaí, o outro era Figueirense cobrindo. E depois, a partir daí, sempre com microfone. 40 anos de microfone. Maravilha. Lembrando do Luciano, professor nosso na Universidade Unisul. E aí depois vocês montaram aí um grande trio à frente da TV Clipagem, junto com o nosso saudoso amigo que frequentava aqui muito as imediações da TV Câmara, o Carlos Vanderlei. Foi diretor aqui. Carlos Vanderlei é uma figura maravilhosa, saudosa, nos deixou, saudade dele. Era um irmão, cara. Tinha um papo muito bom. Eu me lembro já das conversas que eu fiz por último com ele, antes da pandemia, aqui no Nivaldim, que é próximo à Câmara. Sim. Muita história a contar, do tempo do Guga também, que ele viveu, se tu achas que eu era um grande repórter, eu devo quase tudo a ele, cara. O que o Vanderlei fazia por mim quando eu fui repórter, ninguém fez mais na minha carreira. A capacidade que ele tinha de construir história junto comigo, de editar. Ele mesmo depois de assumir chefia, ele era o cara que operava as máquinas, ele que bolava as imagens, ele que tinha as ideias, era um cara muito legal. Devo muito a ele. Aí veio o microfone com 17 anos e posteriormente a universidade? Não, eu entrei na universidade com 17 anos. Com 17. Uhum. Aí na primeira fase já da universidade eu comecei a trabalhar. E daí para frente não parei mais. Mas quando eu comecei a trabalhar, havia, até hoje acho que tem um pouco, assim, um déficit muito grande de profissionais com formação no nosso meio. A nossa turma de jornalismo foi a 5ª da Universidade Federal. Quando a primeira estava se formando, eu entrei na universidade. Então tinha pouquíssimo profissional formado. E o mercado era muito carente.
Havia até uma luta justa, né, do sindicato para defender a ocupação profissional, questionava a presença de estudantes no mercado de trabalho, que deveria estar sendo, com razão, né, ocupado por profissionais, mas era uma carência muito grande. Para nós era uma oportunidade de aprendizado, de pegar microfone, de fazer alguma coisa. Então eu entrei na universidade e já comecei a trabalhar. Cedinho, né? Eu comecei um pouquinho depois, assim, com 19 anos, mas também isso é bom, começar cedo. Estou vendo aqui nos estúdios o Gabriel Lino, que é filho do Carlos Eduardo, o filho mais novo do Carlos Eduardo Lino. O Gabriel está observando. Ele disse que não vai seguir o caminho do jornalismo, mas está observando, acompanhando a história do pai e da família, né? Família que marcou época e geração na comunicação. O Gabriel é o mais novo, né, Lino? O Gabriel é o mais novo. Tem a Luísa, que é a próxima, com 25 anos. Tem a Renata, um pouco mais à frente, que tem 32 para 33. E tem a Bárbara, que é jornalista também, que tem 34. Já és avô? Já sou avô. Vovô, garoto? A Renata, a segunda filha, mora na Índia, é casada com o marido dela, é holandês. Sei. Ela mora já quase uns 8 anos na Índia e ela tem 2 filhinhas. Legal, né, cara? A vida passa muito rápido. Sou É verdade. Ô, Lino, e aí, como é que foi essa transição do rádio para a televisão? Ou já foi tudo de imediato, assim, na tua carreira? Não, eu comecei no rádio, cara. Comecei no rádio e um pouco mais à frente, perto dos 19, né? Começo ainda, né? 2 anos depois de profissão, eu comecei a trabalhar. Trabalhei primeiro na TV Cultura, com televisão. Dentro da universidade, fazia muita coisa em vídeo, mas eu comecei na TV Cultura, fiquei 1 ano, depois fui para Barriga Verde. Quando eu comecei na RBS, eu já tinha 5 anos de profissão. Eu comecei a trabalhar em 83, eu entrei na RBS em 88. E aí a primeira etapa fiquei até 95. Mas aí a televisão para valer, assim, né, com um pouco mais de dia a dia, foi na RBS mais à frente. Esse tempo aí que você era a grande referência na reportagem esportiva. Me lembro daquele tempo áureo do Criciúma, que o Criciúma disputou a Libertadores, belíssimas reportagens feitas por você. Naquele tempo que a gente entrava em ônibus de time de futebol. Na final contra o Grêmio, a gente foi acompanhado de carro o Criciúma, né? Mas eles liberavam, a gente entrava no ônibus, fazia trecho, filmava o Filipão novinho, aquele bigodão dele. Primeiro trabalho de destaque do Filipão, né? Então, o dia a dia do Criciúma em 1991 eu acompanhei bastante. Mas os anos 80 também foram marcados pela hegemonia do Joinville, né? E a dupla Avaí Figueirense sempre sofrendo derrotas, né? Cara, eu consegui ser repórter numa época em que praticamente não tinha futebol. O futebol em Florianópolis, né? Não era destaque nacional, não tinha nada. Então, para a gente poder emplacar matéria nacional, né? Para a gente poder fazer alguma coisa para a Rede Globo, tinha que cavar conteúdo. Então, cansei de fazer matéria de motociclismo, o motocross do Kiko Cidade, da presidente da Federação de Motociclismo, o tênis, o Guga Kirten. Eu tenho matéria com o Guga Kirten criança, né? Mostrando a história dele. Tempo do patrocínio da Sadia. Putz, antes disso, cara, quando ele batalhava por patrocínio, quando o João Carlos Diniz fazia os torneios aqui né, com patrocinadores locais aqui na cidade, no Lira Tênis Clube, tudo. Então, o tênis, xadrez, surf, cara, cansei de fazer matéria de surf. Você sabe que a primeira transmissão de surf ao vivo na TV Globo nós fizemos aqui em Florianópolis. Era uma final de campeonato mundial. Nem me lembro qual campeonato. Não era o Hang Loose Pro Concert? Acho que era. A gente transmitiu ao vivo no Esporte Espetacular, quando o Esporte Espetacular era sábado à tarde, na TV Globo. Foi a primeira transmissão de surf ao vivo que a gente fez. A audiência bombou, os caras da Globo enlouqueceram. Legal. Marquinhos Orix narrando. Marquinhos Orix, grande apresentador do Globo Esporte. Isso, meu querido Marquinhos. Então a gente fez coisa naquela época para poder destacar Santa Catarina. Jogos abertos, a gente fazia matéria de jogos abertos, que tinha atletas de ponta, né? E chamava muito a atenção. Silvana Pereira. Tudo. Me lembro de tudo isso, né? É verdade, foi uma luta. Porque Galdino, na marcha atlética, tinha um monte de atleta de referência aqui. Porque o futebol de Florianópolis, ele passou a decolar nacionalmente
Claro, temos que considerar o que a história escreveu lá nos anos 70, quando o Figueirense disputou pela primeira vez o Nacional, depois veio o Avaí, mas principalmente no final dos anos 90, quando o Avaí conseguiu ser campeão da Série C, o Figueirense veio no embalo com um grande projeto e dali em diante a coisa mudou. O início dos anos 2000, né? Quando realmente o futebol de Florianópolis ganha um peso nacional. Até ali sempre teve importância, no nosso palco local sempre teve relevância, mas de projeção nacional foi a partir daí mesmo. Aí em 95 você sai da RBS e vai para TV Barriga Verde, né? Foi, né? Foi TV Barriga Verde, aí tem uma passagem também pelo SBT, aí tem um vai e vem, mas ali entre 95 e 90, um pouco mais à frente, né? 98 eu vou trabalhar com a Band em São Paulo, mas ainda vinculado aqui à Barriga Verde. Sim. Aí faço a Copa do Mundo de 98 com eles, cobrindo seleção brasileira. Na França. Na França. Uma experiência maravilhosa. Fiz também, eu fiquei um período grande lá com eles. Fiz Campeonato Paulista, aquele campeonato de 98, que o Raí vem da França e joga só a final contra o Corinthians. Me lembro disso. E o São Paulo ganha, que tem aquela cena clássica do Raí subindo, né? Em cima do símbolo do São Paulo, com a torcida e tal. Aquela imagem muito bonita, aliás, de ver aquela final. Aliás, aquele tempo ali que você teve uma participação importante na Bandeirantes, na Copa da França, a Bandeirantes passou por uma era muito forte e importante no esporte. O show de esporte era uma maravilha. Era um prato cheio, né? Foi bem até ali, até 98, 99, aí teve a transição para Traffic, que assume um pouco mais à frente. Aí a possibilidade de eu ter ficado lá também, mas... Em São Paulo. Mas filho pequeno, a vida toda não era meu momento. Meu momento, acho que seria mais à frente, as coisas aconteceram. O destino foi justo e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Lembro bem desse tempo do show de esporte, Elia Júnior, Simone Melo, Luciano do Vale. Luciano do Vale era um grande profissional. Trabalhei com o Luciano. Poxa, nós fizemos todos os jogos de seleção brasileira. Nós éramos 3 repórteres na cobertura da seleção. Eu, Oswaldo Pascoal e o Fernandinho Fernandes. Sim. Os 3. Aí a gente dividia a cobertura, vivo, matéria. Era uma época em que o Paulo Henrique Amorim apresentava o Jornal da Band. Jornal da Band. Aqui no Jornal da Band, lembra? Muito bom, né? Paulo Henrique Amorim. O Oswaldo Pascoal depois veio a ser diretor do futebol do Figueirense. Isso, meu grande amigo, cara. Convivi, tem histórias maravilhosas com ele. Está na ESPN hoje, companheiro. Tinha o Otávio Muniz, né? Também o Tatá. O J. Júnior. J. Júnior. Depois eu trabalhei com o J. Júnior, fiz dupla com ele no Sport TV mais à frente, um bom período. Silvio Luiz, o China, comentarista, isso, né? Isso. A Bandeirantes era praxe para quem gostava de esporte e futebol. Foi uma honra ter passado por aqui. Foi uma história muito Graças à luta do Paulo Veloso, que era nosso diretor na TV Barriga Verde, e muito lutou pela minha inserção dentro da estrutura da Band, assim, foi muito legal. Bacana. Aí depois disso, você foi para o projeto da RBS de novo, com o início da CBN Diário, né? Que também foi uma grande transformação do rádio aqui em Florianópolis. Eu peguei um pouquinho mais à frente, assim. O Carlos Vanderlei que foi responsável por essa largada, assim. Sim. O JB Teles, uma outra equipe. Marcelo Fernandes. Isso, aí um pouquinho mais à frente eu entro e começo a trabalhar no debate diário, já junto com o Roberto, aí tem o Miguel, Paulo o Brito. Paulo Brito está na parada, o Flávio Roberto, o Lauro Búrigo. Aí foi aquela formação louca, né? Aquela que enlouquecia a direção da RBS. Várias vezes nós fomos chamados na sala do Cleiton Celistri, ele chamava a gente. Tem uma vez que ele botou na nossa frente, assim, tirando onda, né? Mas botou vários pedaços de papel, assim, disse, isso aqui está de cabeça para baixo. Nós vamos começar a conversar agora. Aqui está a demissão de todos vocês. Vamos ver se a gente chega até o final da conversa. Cleiton era... Pessoal... Tudo para dar uma acalmada, porque a coisa pegava, cara. Pegava, me lembro disso. Me lembro. O Paulo Brito irritava todo mundo. Tivemos o prazer de estar lá também. E tinha uma equipe muito forte também. Elton Luiz despontando, Fabiano Linhares, Renato Semensati... Olha a nossa equipe. O Paulo Branco e o Sali Júnior. Paulo Branco e Sali Júnior. Era uma equipe de ponta, né? E aí o Miguel veio depois para tumultuar mais ainda. Para tumultuar mais. O Lauro Burger era muito bom. Renato Igor,
né? Na equipe maravilhosa. E do tempo passado, assim, quem são as pessoas que você se recorda, que marcaram época na tua trajetória, nos primórdios do rádio, na televisão, grandes nomes também que você viu? Eu trabalhei com todos eles. Eu tive o prazer, porque eu nunca me prendi a um único veículo, apesar de ter trabalhado bastante tempo na RBS. Em 2 passagens somando assim, foram 15 anos, né? Praticamente metade da minha carreira, mas eu passei por Barriga Verde, e lá trabalhei com Bento Silvério, com Silvio Lodi, com grandes figuras da TV Barriga Verde, o Ferro na operação, grandes caras assim da comunicação. Tinha uma estrutura muito boa a TV Barriga Verde. Vanderlei Benatti, na época da TV Cultura também, um diretor que muito me incentivou, Rogério Caldana, grandes figuras, né, de direção por onde eu passei, e companheiros dos mais diversos. Trabalhei com Fernando Linhares da Silva, né? Fernando Linhares pai da do nosso Silva. querido Fabiano, trabalhei com mitos do rádio. Grande bandeira do rádio. Doutora Assi Cabral teve. Assi Cabral teve, Só gente de peso. Luiz Osnildo Martinelli. Luiz Osnildo foi o grande plantão da Rádio Guarujá, né? Adilson Sanches. Adilson Sanches. Na narração. Encontramos com ele aí. Mimar Bittencourt. Encontramos com ele faz um tempo antes de falecer, o Adilson Sanches, lá em Palhoça. Faleceu lá. Sucesso Azurra. E além disso, Lino, você também teve passagem pela mídia impressa, né? Não só. Sempre fosse um profissional e continue sendo profissional de microfone, Deus te deu esse dom, essa sabedoria, mas a mídia impressa também fez parte da tua trajetória. Fez. Eu trabalhei no Jornal Estado, que até por um período foi da nossa família. Meu bisavô foi proprietário e foi diretor do Jornal Estado durante décadas, né? Pelo menos 3 décadas em sequência como diretor, e como diretor proprietário pelo menos 1 década, o Altino Flores. Então, ter trabalhado no Jornal Estado, para mim, foi uma honra muito grande, né? O Dr. Comelli, que nos recebeu, a família sempre abriu portas para o nosso trabalho, e ter trabalhado. Eu trabalhei umas 3 ou 4 vezes e voltava para o Jornal Estado. Trabalhei no Jornal de Santa Catarina, trabalhei no Jornal A Notícia. Tive o prazer, assim, de trabalhar nos grandes veículos. O currículo é grande, tá vendo, Gabriel? O currículo é grande. 40 anos dá para fazer bastante coisa. 40, a gente olha para ele, parece que ele ainda está com 50 anos, 45, mas ele já está chegando nos 60, mas está bem. Não joga mais futebol, né? Não joga mais? O futebol me largou, mas foi mais uma imposição do que uma escolha, porque eu fui para o Rio de Janeiro, lá joguei um bom tempo, parei no auge, nós somos campeões assim, do torneio da Sérgio. Isso já faz alguns anos. E aí o Carioca tem mania de jogar, nossa turma pelo menos, os caras queriam jogar sexta-feira às 11h30 da noite, na Zona Sul, e eu morando na Barra. Aí não dá, aí eu larguei os caras. Aí apareceu uma outra pelada também, às 11 da manhã, também de sexta-feira. E também na Zona Sul, eu digo, não dá, cara. Aí não dá. Vou largar esse negócio. Ô Lino, fala nisso, como que foi essa tua ida para o Rio de Janeiro? A gente sabia e acompanhava o seu trabalho aqui em Santa Catarina, que você era um profissional de alto gabarito, um profissional diferenciado, que vinha de uma grande experiência na Bandeirantes, não só na Copa, como você relatou, mas também no Campeonato Paulista, e a infinidade de reportagens especiais que você também mencionou para a Globo, enquanto repórter da RBS. E isso ia acontecer na tua trajetória, no momento certo. E aconteceu. Como foi isso? Aconteceu sem eu querer, porque isso em 2009 eu tinha uma produtora de vídeo que estava num momento muito bom, chamada Invento Filmes. Lembra da Invento? Lembro. A Invento, poxa, a gente estava produzindo filmes publicitários de altíssimo nível, atendendo conta de governo do estado, atendendo grandes empresas, fazendo trabalhos, tinha 13, 14 funcionários fixos, uma estrutura de estúdio grande e tal. Tava bem, finalmente na minha vida, assim, né? Tava vivendo um momento super legal, cara. Ganhando dinheiro bem, tão bem que os caras me chamaram e eu fazia freela de comentário aqui em Santa Catarina por Sport TV. Já trabalhava para eles, não tinha parado, em 2007, 2008. E eles me chamavam para comentar, eu comentava os jogos de brasileiro aqui em Santa Catarina, mas muito mais curtindo, me divertindo do que exatamente, né, focado naquilo ali.
Em 2009, na Copa das Confederações de 2009, na África do Sul, a equipe foi, eles precisaram de gente no Rio de Janeiro e não sei por que me ligaram, por essa sequência, né? De trabalho já com eles, mas para ficar um mês lá com eles. Pô, vem aqui, fica um mês aqui com a gente. O pessoal tá viajando, foi para a África do Sul, a gente vai precisar de gente aqui. Eu pensei, pô, tô bem, tô legal, a vida tá boa, estável, vou lá me divertir. Claro. Pô, pelo menos vou contar na minha biografia que um dia, né, estive no Rio de Janeiro e trabalhei com os caras lá. Aí fiquei um mês, isso em 2009, isso no início de 2009. Aí os caras, pô, você tá ficando um mês? Fica mais 2 aqui com a gente, pelo menos cumpre o trabalho, o período de experiência conosco aqui e tal, pô. Depois a gente vê, mas quem te ligou? Me ligou o Paulo César Vasconcelos. O meu nome já estava lá. O Emanuel Castro era o diretor do Sport TV. Era quem me botava para trabalhar, né? Mesmo não sendo da RBS aqui em Santa Catarina, eu trabalhava com eles na estrutura deles. E o meu nome estava lá, o Paulo César Vasconcelos me ligou, sabia que eu trabalhava aqui em Santa Catarina, estava precisando de gente, fui lá, aí fiquei um mês, eles pediram para ficar 3, eu fiquei 3, aí pedi mais um dinheirinho. Aí, depois de 3, eles, pô, fica aqui com a gente e tal. Eu pedi mais um dinheirinho. Aí eles deram. Digo, então tá, vou ficar até o final do ano com vocês, pelo menos. E aí, chegou no final do ano de 2009, eu digo, pô, chega, agora preciso tocar a minha vida e tal. Pô, São Paulo e Santa Catarina, fica tão perto uma coisa da outra. Por que não vai e volta, cara? Não precisa morar aqui em São Paulo, nada. Essa primeira experiência em São Paulo, então. No Rio, em 2009. Aí, em São Paulo, em 2010, pô, São Paulo é mais perto de Florianópolis, vai e volta, fica indo e voltando. Aí eu fiquei 1 ano e meio morando dentro de uma mala, cara. Eu vivia dentro de hotel, eles bancaram hotel para mim durante 1 ano e meio em São Paulo. Então, eu ia e voltava. Vinha para Florianópolis, fazia um jogo em São Paulo, voltava. E já contratado. E o tempo foi passando. Aí, cada transição dessa, daqui a pouco me convidaram para ir para o Rio. Aí, a minha vida... A empresa sem o olho do dono também foi esfarelando, os negócios foram diminuindo, a economia foi tendo outra cara e a vida foi tendo outra cara também. Aí eu chamei a Márcia e disse, amor, ou a gente volta para Florianópolis ou a gente vai ficar no Rio. E aí a nossa escolha foi voltar para Florianópolis. Não deu certo a negociação, aí a gente chegou até um ponto com a RBS, estava tudo certo para voltar para Florianópolis, aí a negociação... não se estabeleceu, não chegou onde eu queria. Aí a Márcia saiu da RBS. A Márcia saiu da RBS em 2011. E aí a gente passou a morar definitivamente no Rio. E já se vão 15 anos plenamente adaptado no Rio de Janeiro, você. O Rio ninguém se adapta, cara. É difícil. Completamente não. O Rio tu conheces o Rio. O Rio é uma cidade difícil. A gente está adaptado ao nosso estilo de vida dentro do Rio de Janeiro. A rotina. A gente fez um Rio de Janeiro para nós. Pequenininho, do nosso tamanho. Eu moro perto do Sport TV, dá 5 quilômetros. O colégio do Gabriel estava a 2, sempre perto. A gente mora perto da praia, tem o nosso lazer. A nossa vidinha é bem pequenininha. A gente não teve aquele Rio de Janeiro, né? Aquela população de 6 milhões de habitantes, aquela loucura toda. Isso aí a gente não viveu tanto, não. O nosso estilo, assim, aquele Rio de Janeiro pequenininho. É porque também a cidade tem problemas de mobilidade e segurança, né? Não, lá, essas grandes cidades você tem que fazer esse tipo de escolha, né? Tem que morar perto do trabalho, o colégio do filho tem que ser perto. Quanto menores as distâncias, mais paz de vida você tem. E essa foi a escolha que a gente fez nesse período. Sente falta do Vento Sul? Sinto falta de tudo em Florianópolis. Eu fui lá 1 mês, para ficar 1 mês e estou há 15 anos. Então, como a gente apostou numa vida provisória, eu nunca comprei apartamento no Rio, porque eu achava que todo ano que eu ia voltar. Até hoje, o nosso apartamento de família é aqui em Florianópolis, está alugado no Córrego Grande. E a nossa vida ainda... Eu voto em Florianópolis. Não transferi título de eleitor. Eu, a Márcia, o Gabriel também. A gente vota em Florianópolis. Eu descolo uma folga lá na Globo para vir votar dos meus candidatos aqui. A minha vida política é aqui. Minha vida comunitária é aqui. Todas as minhas conexões são aqui. Meus grandes amigos estão aqui. Eu nunca desgrudei. Mas isso significa que tu vais voltar? Para quem ia voltar em 1 mês, todo ano eu estou voltando. Daqui a pouco eu volto, espero. Daqui a pouco volta. Legal. Mas assim, tem também as similaridades, né? Nós somos de uma geração, né, que naquele tempo do futebol, seu pai que era um grande narrador,
a gente acompanhava muito o futebol do Rio de Janeiro. Sim. Né? Existia uma magia do rádio, uma paixão por aquele futebol do Rio de Janeiro que foi a capital federal, era Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, né? E aí, de repente, você vê tudo aquilo de perto, né? Não, eu tive esse prazer. O Sport TV me deu essa honra, assim, fora os grandes eventos que a gente fez fora do Brasil, mas acho que a grande conquista no Sport TV para mim foi ter conhecido o meu país como pouca gente é capaz de conhecer. O futebol me fez conhecer todos os grandes clássicos brasileiros, Cruzeiro e Atlético, Grenal, Atletiba, todos os de São Paulo, quando eu trabalhei em São Paulo, todos do Rio de Janeiro, Bavi, lá em cima também, Pernambuco, todos os grandes clássicos, né? Eu tive o prazer de trabalhar em todos eles. Sport TV cobria tudo em loco. Viajei pelo Brasil inteiro, conheci Santa Catarina pela RBS como poucos são capazes de conhecer. Tempo de estrada ruim, né? Conheci, o rádio também me proporcionou isso, e conheci o meu país como poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer. Esse é um orgulho que eu vou guardar, assim, para a minha vida. Maravilha. E também, cara, os times do Rio de Janeiro têm esse fascínio, mas eu fui criado em tribuna de imprensa, então eu nunca frequentei arquibancada. Para mim, conhecer estádios, conhecer cabines, conhecer estruturas de transmissão, conhecer estúdios, esse sempre foi o meu fascínio. Eu sou apaixonado por jornalismo. Antes de ser apaixonado por futebol, por qualquer coisa, eu amo jornalismo. O jornalismo estava dentro da minha casa. O microfone sempre esteve dentro da minha casa. A comunicação está na nossa família. Então, quando as pessoas às vezes cobram de mim, assim, ser mais, né, identificado com o clube, ser mais clubista, ter mais paixão, eu adoraria ter isso, mas honestamente eu fui criado em tribuna de imprensa e tu sabes como é que é. Criado para se comportar, criado para poder demonstrar isenção, para deixar o pai tranquilo trabalhar, para poder não incomodar ninguém. Compromisso com a notícia, com a responsabilidade que o jornalismo exige. Então eu acho que eu praticamente nasci jornalista, cara. É uma coisa muito louca. E como foi esse primórdio com o pai, Murilo José, narrador esportivo? Conta para nós um pouco das histórias de início com o pai. O pai era o maior narrador de Santa Catarina. O pai era um talento fora do comum. A dicção dele, a facilidade. Tanto que eu nunca ousei ser narrador. Meu irmão, André, é narrador. Eu nunca tive coragem de ser narrador, nunca tentei ser narrador. Eu fui de repórter para comentarista e nunca passei pela função. Talvez pelo tamanho do muro que eu tivesse visto. O André conheceu meu pai, nós temos 10 anos de diferença. Quando o pai faleceu, eu tinha 24, o André tinha 14. Meu pai morreu muito jovem, com 46 anos. Muito jovem. Então eu consegui ver realmente. Eu trabalhei com meu pai, eu fui repórter dele. Então aquilo ali para mim foi muito forte. Não, ter trabalhado com meu pai foi uma das grandes honras da minha vida. Então o meu começo foi muito pautado por isso, pelo fascínio. Eu falo do meu pai, eu fico... Mas ele te chamava como? Te chamava Carlos Eduardo Lino e a notícia? Não, eu era só Carlos Eduardo. Só Carlos Eduardo. Enquanto eu fui repórter de TV, inclusive, eu fui só Carlos Eduardo. Eu virei Lino quando eu virei comentarista. Porque comentarista exige, né? A minha avó Marília Flores me cobrava muito. Você não tem sobrenome? Tipo, não, mas é um nome de televisão, nome artístico, vó. É assim, é Carlos Eduardo. Mas ela me cobrava. E um dia eu virei Lino, ela ficou orgulhosa. Legal. Murilo José. E a história da camisa amarela? Tem várias versões, cara. Tem gente que diz que o pai só tinha uma camisa, era essa amarela que ele usava. Mas a versão verdadeira eu apurei, era da época em que ele trabalhava em Joinville. A história é um pouco mais longa, mas a concorrência... Não tem problema, aqui é para ser emocionado. Não, a concorrência estava preparando uma promoção e na promoção da concorrência todos estariam de camisa amarela. Aí o pai 2 semanas antes aparece ele com camisa amarela e começa ele a usar camisa amarela para queimar a promoção dos caras também. Aham. E a história do camisa amarela vai pegando, mas pegou em Joinville. O pai era nascido em Joinville. Natural de Joinville. O meu avô era de Blumenau, meu pai de Joinville, mas os dois fizeram a vida aqui em Florianópolis. E ele tinha algum time lá em Joinville? No tempo do pai? Não. América, Caxias, aquele tempo era América, Caxias. Não, o pai só nasceu em Joinville, acho que com 2, 3 anos. Eu quase nasci em Joinville. Ele foi trabalhar lá depois, mas com 2 anos de idade, 3 anos, o pai já veio para Florianópolis. Não, mas mais mané é impossível. Sim, história brilhante essa da camisa amarela. Todo mundo comenta até hoje, né? Marcou história no rádio jornalismo e aqui na nossa imprensa.
Oline, e o que te traz assim de emoção da tua carreira, né? O que te emociona de tudo que tu construíste nessa trajetória bonita? Cara, ter conseguido olhar muito para o presente e não... Eu acho que essa é a grande lição que a profissão me ensinou, assim. Que eu sempre falo isso para o meu filho. O Gabriel tá na minha frente aqui, ele já ouviu falar isso dezenas de vezes. Fazer bem o que você está fazendo agora. Porque as pessoas pensam muito em coisas grandes, em um dia chegar a algum lugar, quando eu chegar lá. Você só chega lá se você fizer bem o que você está fazendo agora. Se você não é capaz de ser um bom estagiário, um bom setorista, um bom repórter, não, se você não fizer bem o que você está fazendo, você não tem trajetória, você não vai conseguir. Então, se dedique muito ao hoje, né? Seja o melhor que você puder fazer com as coisas que você está fazendo agora. Você vai conseguir plantar um grande passado, você vai olhar para trás com orgulho e com certeza vai abrir caminho para um futuro legal. Eu nunca projetei nada na minha vida. Eu sempre quis fazer com amor e com dedicação as coisas que eu estava fazendo e vou continuar assim. É interessante porque o passado a gente não consegue olhar. O futuro a Deus pertence, então o que importa é o agora. Né? E fazer com amor, sabe? Fazer com dedicação. Não é pensar que você está sendo injustiçado, ou que a vida não está te dando aquilo que você merecia, ou que você podia estar fazendo muitas outras coisas, ou que você tem potencial para mais. Se é aquilo que a vida te dá, é porque é aquilo que você merece. Então faz aquilo ali que vai vir coisa. Que maravilha, Lino. Que legal, legal. É um legado muito interessante que você deixa aqui para quem está assistindo. Uma trajetória de 40 anos. 40 anos, qual foi sabes a data de cabeça? Não, eu sou da turma 83 da Universidade Federal de Santa Catarina. Outro dia a gente fez uma festa de 40 anos, nesse ano, né? Quem é essa turma? Quem está nela? 831830, dígito 7, era a minha matrícula na universidade. Não me pergunte como eu guardei isso, porque eu sou horrível com o número, mas isso ficou até hoje. Eu, o Manuel Mendes e o Ricardo Medeiros, que também é da funcionária da prefeitura, nós tivemos um grupo de teatro que foi muito conhecido aqui em Florianópolis, chamado Rádio Fofinha. Também com o Valdir Dutra? Não foi com o Valdir Dutra, o nosso foi dentro da universidade. Era um radioteatro. O Ricardo até aprofunda isso mais à frente, escreve livros sobre radioteatro, tudo. Então, me lembro do livro. A gente inventava, né, esquetes de... Era na época do Besterol, o Asdrubal trouxe o trombone, daquela turma toda de Caceta e Planeta. Sim, era um movimento cultural, teatral da época, voltado realmente para ironizar meios de comunicação, para ironizar a sociedade da época, né? Coisas da juventude. Convencionalismo. Foi um período maravilhoso da nossa vida, assim. Então, nosso período universitário foi muito marcado por isso e outros grandes colegas. Ricardinho Medeiros, várias obras escritas. O Ricardinho tem muita história, um cara muito bacana para entrevistar aqui também. E o futebol de Santa Catarina, Lino? O Lino que tem 40 anos de trajetória, 15 anos no Rio de Janeiro, embora a tecnologia permita, como é que você consegue avaliar e enxergar o nosso futebol hoje, estando no Rio de Janeiro? A gente viveu vários períodos, né? O período de transição mais brutal que a gente viveu foi o da queda do avião da Chapecoense, pela brutalidade do que aconteceu, mas pelo fato de ter levado também uma geração de dirigentes que ainda faria muito pelo futebol de Santa Catarina. Geração de Chapecó e também a figura do Delfim Peixoto Filho. Acho até que o Delfim seria o presidente da CBF mais adiante mesmo. É verdade. Mesmo. Ele tinha respaldo para isso. E tinha ninguém queria daquele grupo da CBF que estava lá, mas ele acabaria se impondo porque era o vice-presidente mais velho, porque ele tinha uma série de caminhos assim, e aquele momento ali foi um momento muito duro para Santa Catarina, e a gente está pagando até hoje por essa transição abrupta, né, que o futebol de Santa Catarina teve que fazer. Mas a gente viveu vários períodos brilhantes, ainda há pouco tu recordavas, futebol de Florianópolis da década de 70, do Joinville da década de 80, o Criciúma na década de 90, Avaí e Figueirense assumindo o bastão já nos anos 2000, né, para o Criciúma voltar agora. O Joinville chegou a viver um momento, os 4 na Série A, como a gente chegou a ter. Então, eu vivi isso tudo lá no Rio de Janeiro também, todo mundo achando que Santa Catarina tinha virado um novo oásis do futebol. Eu até brincava, vamos aproveitar, viver isso. Né? Porque a gente sabe que com
a grana que a gente tem, com a população que a gente tem, com os interesses que existem no futebol, as coisas são transitórias. A gente tem que se divertir, tem que aproveitar mesmo. E daqui a pouco vai voltar. Avaí vai voltar para a primeira divisão, o Figueirense vai voltar, o Criciúma está agora, Joinville é uma cidade grande, a Chapecoense. Ciclos, ciclos. O desafio é se manter. Sim, é difícil. Veja o que aconteceu com o Avaí nos últimos 10 anos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A Chapecoense, né, caiu de novo para a Série B. O Figueirense está tentando se reestruturar. Né? Então, com a mudança do futebol, essa questão de ligas, de novos orçamentos, mercado inflacionado, o grande desafio dos nossos clubes catarinenses é se manter. Cara, Florianópolis é uma cidade agora perto de 600 mil habitantes. Uma cidade ainda há pouco de menos de 500 mil habitantes, com times na primeira divisão. Isso é população de bairro em São Paulo. Isso não é população de grande cidade. E a gente tem a ousadia, às vezes, de colocar os dois brigando em primeira divisão ou chegando perto disso. É porque a gente é muito peitudo mesmo, cara. Porque o florianopolitano, ele tem isso. A gente acredita e vai, a gente não tem medo. Ninguém contou pra gente o tamanho da gente. Então a gente empina o nariz e vai. É legal isso, cara. Ô Lino, eu perguntei se sentias falta do Vento Sul, porque assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que a temperatura é alta, 300 dias por ano a temperatura é acima dos 30 graus, né? E aqui a gente tem as estações mais definidas, né? Muito embora tenha ocorrido muita chuva. Não só o Vento Sul, que é um patrimônio nosso, mas a questão também peculiar da gastronomia. Sente falta disso? Sinto falta de tudo. Eu não paro de vir para cá, né? Então, eu passo férias, todo ano eu estou aqui, sempre que posso estou por aqui. Nos períodos que a gente viajava mais, esse momento econômico mudou um pouco essa característica do meu trabalho, mas nos momentos em que eu trabalhava mais, eu sempre dava uma cutucada para pedir uma escalinha para vir para cá. Então, eu vinha 5, 6, 8 vezes por ano para Florianópolis, estava sempre aqui. Então, eu nunca desgrudei, cara. Eu sou muito apegado às coisas daqui, muito apegado. Mas dá para notar que a cidade mudou. Bastante, né? Bastante. A questão da mobilidade urbana sempre foi o maior problema de Florianópolis e isso vai se agravando a cada ano que passa. A gente não tem como fazer a cidade crescer em cima do mar. A gente precisa administrar o fluxo aqui dentro da ilha. E com as 3 pontes que a gente tem, a gente não dá conta de fazer o fluxo para o continente. Para circular dentro da ilha, principalmente em época de verão, é um absurdo. Então, a mobilidade é o grande problema. Mas algumas boas ideias, elas são tão simples às vezes, né? Vão ajudando a cidade. Eu saí daqui, o Trevo da Seta estava em construção. Aquilo ali ajudou bastante. Mais adiante, no Rio Tavares, né? Aquela obra que foi feita ali também deu uma ajudada. Eu moro no Córrego Grande, aquela modificação ali no Trevo da Dona Benta, ali na rótula da Dona Benta. Adaptações, ali. Né? Aquilo ali também. A cidade precisa de mais coisas, assim. É preciso ser criativo para administrar Florianópolis, para pensar Florianópolis. Mas é uma criatividade que precisa andar à frente. E ela está sempre atrás, né? A gente está sempre correndo para resolver problema e para resolver prejuízo. Acho que a gente precisava de um pouco mais de execução dessas boas ideias. E elas estão por aí. Planejamento urbano é urgente em Florianópolis. A cidade, a gente vê que a questão segurança, ela se mantém num alto nível, num alto padrão. Né? Os serviços essenciais municipais também estão sempre bem cumpridos, sendo cumpridos. Educação, saúde, enfim. O outro desafio envolve, né, a questão do saneamento e a quantidade de pessoas em situação de rua. Isso tem sido muito complicado. Esse olhar para o social, esse acelerar as ideias e transformá-las realmente em algo viável, né, em projetos que se execute, é essa agilidade que a gente tem. A gente é do tempo em que achava que um dia ia tomar banho na Beira-Mar Norte, de um tempo em que se prometia metrô de superfície. Muita promessa, né? E a gente achava que um monte de coisa ia acontecer na cidade que não aconteceu. São todas boas ideias. A gente só precisa colocar isso urgentemente em prática. Até leite encanado prometeram.
Teve isso? Nos primórdios, enfim, coisas da cidade, né? Coisas da cidade que vai crescer e vai receber também outros povos. É o que tem acontecido em Florianópolis, né? Uma cidade que não é mais só feita pelos manezinhos, as pessoas do interior de Santa Catarina. A população de fora já é maior do que a população nascida aqui, né? Já isso causa uma certa transformação cultural também, né? Mas isso é bom, cara. Isso é bom, isso não é ruim, não. A gente tem que abrir a cidade, a gente tem que receber as pessoas, a gente tem que aprender a conviver. O Ilhéus sempre foi muito isolado do mundo, a gente sempre teve uma cultura muito voltada para os nossos valores, o que é legal, mas muito fechada para outras coisas. Assim. Então a gente tem que se abrir. Assim. Tem que se abrir, né? Esse é o caminho natural. Lino, é isso aí, histórias boas, né? Histórias da vida, da profissão, né? Eu queria fazer tu ficar um pouquinho mais solto, descontraído, contar alguma história engraçada aí do tempo vivido na imprensa, na vida, pra gente sorrir um pouco, né? A gente fala de assuntos importantes, sérios, lembranças, mas o que fez a gente rir nessa história aí, Lino, na tua vida? O que te faz lembrar com alegria, com situações engraçadas? Cara, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu não sou engraçado, mas eu sou feliz, assim, é o meu jeito. Eu sou um sujeito tranquilo. E eu vivi muitas coisas legais, assim. A minha vida deu graças a Deus, né? Apesar de todos os problemas que qualquer um vive, qualquer um passa. Eu sou uma pessoa muito feliz, realizada com as coisas que eu conquistei, com as coisas que eu fiz, com os problemas que eu vivi. Muito feliz com os meus filhos, muito feliz com a minha vida. E vou levar isso para sempre. E a idade? A idade ainda não está pesando, cara. Ainda não está pesando. Estou me aproximando de 60, estou começando a viver, né, algumas preocupações que a gente não tinha. Trabalhando muito com prevenção, saúde. Coloquei um stentezinho preventivo agora no coração. Ah, é? Foi bom. Quem olha não acredita. Não, Gabriel? Não, o médico achou, mas é mais uma questão congênita do que exatamente um problema de comportamento, assim. Sim. Era um problema que o médico identificou depois de muito exame sério, assim. Mas é legal, foi legal. Mas isso não atrapalha a tua atividade esportiva? Pelo contrário, ele falou que, esse negócio aqui pode te dar problema daqui a um bom tempo. Vamos resolver isso agora? Vamos embora. Quem sabe ter mais tempo ainda. E aí não tem mais o futebol na tua rotina, o teu esporte agora é a corrida? Não tem nada a ver com isso, assim, né? É a corrida, é a corrida. É a corrida. Eu não tenho nenhuma preocupação com esporte. Aliás, tem uma coisa que eu nunca incentivei meus filhos, foi a praticar esporte, principalmente esporte de alto nível. Eu acho que eu trabalhei tanto com esporte, eu vi tanta frustração no esporte, eu vi tanta dificuldade no esporte, que eu incentivo todos eles a ter atividade física, né? Se movimentar, a correr, a brincar, fazer academia, ou o que for, mas o esporte de alto nível, assim, eu nunca levei filho para a escolinha. Mais voltado para a saúde. Nunca incentivei a praticar esporte de alto nível, assim, nunca forcei essa barra. Né? O Gabriel joga uma bolinha também? Joga uma bolinha também, joga bem, mas nunca passou daquela curva ali, não. Quando ele disse aqui nos bastidores que ia seguir a carreira do direito, eu já imaginei. Está seguindo o caminho certo. Porque a trajetória no jornalismo não é fácil. Continua não sendo, porque hoje em dia mudou muito, né, cara? Mudou muito. A gente saía da universidade, claro, eu sou mais jovem que você, quase 20 anos, mas assim, a gente saía com aquele destino. É rádio, TV, jornal. Era assim. Hoje, ninguém procura mais isso. É assessoria, é mídia digital, trabalhar em instituições, em empresas. Mas esse é o lado bom, né? Esse é o lado bom, porque o mercado aumentou, o profissional que se forma tem mais opções. O lado bom eu me refiro em relação a oportunidades. Isso, né? Agora, em se tratando de jornalismo, a gente que teve aquela escola do jornalismo criterioso, me parece que há menos estrutura, há menos oportunidades. Né? É uma percepção que eu tenho, principalmente aqui no nosso mercado regional. Né? Isso tem a ver, Vandré, na minha visão, com o mercado, com exigências de mercado. Eu acho que quanto mais as pessoas precisarem de informações de qualidade, de notícias checadas, apuradas, quanto mais isso for viável, né, mercadologicamente, mais os veículos tendem a crescer. Acho que a gente vai ter, e a gente já consegue sentir isso nos grandes centros,
Isso com certeza Florianópolis já está vivendo e vai viver de forma presente mais à frente. Está começando a haver uma virada para o jornalismo profissional. As pessoas estão percebendo que é necessário investir em jornalismo profissional, porque ele é um dos pilares da democracia. Ele é um dos alicerces de uma sociedade sadia. Se a gente tiver jornalismo de qualidade, jornalismo que dê espaço para todas as partes, que ouça realmente todas as partes, que tenha equilíbrio na hora de ponderar e de dar opiniões, que consiga ter apurações responsáveis, a gente vai conseguir transformar isso em algo viável. E a sociedade está exigindo. A gente chegou num ponto de polarização da nossa sociedade em que a gente precisa investir nisso. O jornalismo de qualidade, o jornalismo profissional é o jornalismo do futuro. Ele não ficou no passado. Ele não vai ser esquecido. Ele vai ser uma exigência cada vez maior da sociedade. Aqui a gente vive um momento, se tratando de tecnologia, que qualquer cidadão acaba se achando no direito de ser um repórter, pelo registro dos fatos, das imagens, mas não basta registrar. Mas isso é bom, cara, porque se você tiver esse volume de pessoas que se interessam por isso, essas pessoas com o tempo vão saber diferenciar o que é profissional, o que não é, o que é verdadeiro, o que é falso, em quais fontes tem credibilidade ou não. Então isso com o tempo, o amadurecimento da sociedade vai propiciar isso. E acho que a gente está vivendo um momento de transição confuso, doloroso até, mas a resposta da sociedade mais à frente vai ser nessa direção. A gente vai ter idade para ver isso. Pelo teu relato, você tem muita esperança. Cara, eu sou um apaixonado pelo jornalismo, eu acredito no jornalismo profissional, acho que uma sociedade sadia precisa exigir jornalismo profissional e acho que caminhando nessa direção e tendo um pouco de paciência, a gente vai dar uma virada nesse jogo. Que maravilha. Continua o mesmo Carlos Eduardo Lino, com a mesma dicção, a mesma elegância e a mesma inteligência, viu, Gabriel? O Gabriel está só observando aqui, interessante ele ter vindo, gostei muito. Mas, Olino, e um outro ponto interessante a repercutir com vocês, tratando de futebol, é o momento, você cobriu a Copa do Mundo, o momento que a seleção vive. Como perdeu a identidade da nossa seleção brasileira, né? A gente está em busca do próprio rabo já faz uns 10 anos, pelo menos, né? A gente fica girando e procurando encontrar o futebol brasileiro, porque a gente foi muito impactado pelo que aconteceu com Barcelona, com futebol espanhol, com um jeito de jogar encantador que a gente começou a ver no mundo, né? De posse de bola, de toque, de dribles, de espaços achados, de Messi, de Xavi, de Iniesta, o guardiolismo, e tudo aquilo impactou muito, né? De 2008 para cá, a seleção espanhola e aquilo tudo que a gente viu no Barcelona, isso tudo impactou muito o mundo e nos deu a sensação de que a gente estava descolado de uma realidade que era muito mais encantadora que a nossa, e que a gente precisava urgentemente correr atrás disso. Aí vem o 7-1 de 2014, aí vem tudo aquilo que o futebol brasileiro passa a viver porque não consegue se encontrar e a gente estava perdido. Mas hoje, se você olhar os meninos que estão por aí, Vitor Roque, Hendrick, o Rodrigo, Vinícius Júnior, os meninos talentosos que a gente percebe que tem talentos, que o futebol brasileiro continua produzindo grandes jogadores, que a gente continua tendo ainda o talento do jogador brasileiro. É uma questão de a gente se reencontrar, né, como organização de futebol. A gente não está fora do mundo, mas a gente levou um susto, a gente achou que o nosso futebol não existia mais, que a gente era incapaz de dar a volta em tudo aquilo que a gente estava vendo. Que a seleção vivia uma crise, às vezes menor, era questão de tempo para resolver e voltar a ter conquistas. E agora a situação em termos de Copa do Mundo já vai para 24 anos. O Brasil já foi exemplo de organização no futebol quando conquistou as Copas de 58 e 62, quando a gente ainda chega em 70 com alguma coisa, alguma herança de Paulo Machado de Carvalho, de toda a organização que a gente ainda teve, de coisas que a gente conseguiu estruturar em torno da CBD e do futebol, e a gente de alguma forma já foi referência na América do Sul. A gente se perde completamente e chega a um ponto hoje em que a CBF também tenta se encontrar, em que a CBF vive problemas políticos seríssimos, em que a organização do futebol brasileiro não sabe se vai para uma liga ou para outra, se junta duas ligas, se vende direitos de televisão dentro, fora do país, aonde vai parar. Então a gente está vivendo um momento de transição de organização.
quando a gente deveria ter essa estrutura para poder fazer florescer nossos talentos. A gente continua produzindo talentos, mas nunca foi tão sensível à organização do futebol brasileiro. A gente está vivendo talvez o momento mais sensível da história do futebol brasileiro, com essa instabilidade da CBF. O ano que vem vai ser um ano de luta jurídica. A FIFA está vindo para o Brasil para tentar entender o que está acontecendo no futebol brasileiro. Essa disputa pela presidência da CBF, a estrutura da CBF a partir de então, o que vai ser o futebol brasileiro, as duas ligas rivalizando agora, direitos de televisão sendo renovados, tem muita coisa acontecendo. Isso vai demorar um pouco para o Brasil ter um futebol novamente organizado e em ordem, né? A verdade é essa. A CBF precisa se resolver, as ligas precisam se entender, né? Porque eu particularmente não consigo visualizar um futebol com duas ligas. Cara, o futebol brasileiro nunca teve tanto dinheiro quanto tem agora. Nunca girou tanto dinheiro no futebol brasileiro quanto se tem agora. É difícil de você chegar a uma primeira divisão e ao nível de profissionalismo que hoje existe no futebol brasileiro. O Figueirense, que se deixou cair para a Série C, vai ter muita dificuldade para subir a escadaria, porque o futebol ficou caro demais, está inflacionado demais, e esses caras vão ganhar muito dinheiro agora nessas renovações, nessas buscas de liga. Os jogadores brasileiros também têm um nível de exigência muito grande, de grana também. A gente está vivendo um momento muito sensível, de interesses realmente difusos. A gente vai passar por um período agora difícil de a gente compreender, né? Porque tem muita grana. O Flamengo é um clube de bilhão. O Palmeiras está perto disso. O Corinthians não vai ficar atrás. São Paulo, Fluminense jogando final de Mundial. O futebol brasileiro nunca foi tão rico, mas nunca foi tão confuso. É verdade, é interessante. Vive esse momento aquecido por conta dos investimentos, mas de fato estamos passando por um problema de crise organizacional, né? E daqui 2 anos tem uma Copa de novo, né? Então, não sei se até lá teremos um clima mais calmo, mais tranquilo e organizado, a ponto da seleção buscar novamente a hegemonia, né? É uma estupidez também a gente só pensar em Copa do Mundo, né? Eu me ressinto tanto disso. Ano que vem tem Copa América, mas tem Eurocopa. Olha a importância que os europeus dão para a Eurocopa deles. É muito diferente. Diferente, né? A gente não... Né? Eliminatórias para nós é uma questão só burocrática, a gente não joga, não se emociona com... A gente só se emociona com seleção brasileira a cada 4 anos, quando na verdade seleção brasileira deveria ser algo que a gente, né, cultivasse todo ano, com competições, com grandes jogos. A gente esquece de seleção. A gente vê isso na Argentina, né? Agora que venceu Copa, mas a gente não consegue criar, dentro do futebol sul-americano, nada além das rivalidades entre Brasil e Argentina, Uruguai e Argentina, né? São as pequenas rivalidades. A gente precisaria ter eventos mais estruturados. A nossa Libertadores tinha que ser realmente uma Libertadores que envolvesse as Américas, né? Não seria mais Libertadores, a gente teria um campeonato continental, trazer México, trazer Estados Unidos, Canadá, a gente conseguir ter uma estrutura realmente de futebol continental, americano, de ponta a ponta, para que a gente pudesse ter o peso para olhar para a Europa de uma outra forma. Acho que a gente ainda vai ver isso, mas é um caminho difícil. É longo. Bom, Lindo, foi um prazer imenso te receber aqui. Acho que pudemos documentar um pouco da sua trajetória, que não acaba agora, tem muita coisa para acontecer na sua vida, né? Poxa, o nosso assunto começou lá no balneário e foi parar no Canadá já, né? São 40 anos e a gente espera que você viva aí profissionalmente mais 20, 30 anos e deixando essa inteligência e orgulho para nós que somos manezinhos, catarinenses, de te ver em destaque no Eixo Rio São Paulo, e quem te conhece sabe da tua dedicação e do teu profissionalismo. André, obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite. Eu amo a minha cidade, amo o meu estado, vou estar sempre conectado a tudo que acontece aqui. Leio jornais daqui, sites e todos os dias acompanho os colegas. Hoje é muito mais fácil, né? Em rádio principalmente, adoro rádio, sou apaixonado e torço muito para que o nosso meio se desenvolva, para que a gente consiga ser cada vez mais plurais, para que a gente consiga ter uma cidade realmente cosmopolita, que receba as pessoas, que abra suas portas, que se desenvolva, que tenha sabedoria para se desenvolver, mas que mantenha isso que é gostoso, né? Essa raiz manezinha legal que a gente tem. Tem coisas muito lindas para a gente contar. Maravilha. Carlos Eduardo Lino, hoje aqui com a gente no Café e Prosa, lembrando que a responsabilidade técnica
ficou a cargo do Lucas Gonçalves e do Ismael Souza, e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima. Fechou, meu amigo?